E aí pessoal, meu nome é Felipe e se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí que a gente está só começando. E finalmente voltamos depois de tanto tempo sem gravar vídeos. Já estava com saudade de vocês. E aí a gente vai continuar de onde a gente parou no ano passado. Eu tinha feito uma enquete para saber qual assunto vocês prefeririam que fosse abordado num próximo vídeo. E o vencedor da enquete foi a vida comum dos primeiros cristãos. Ficou entre essa alternativa e a alternativa dos pais da igreja. E a alternativa de vida comum dos cristãos acabou saindo-se melhor. Por isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeiro a gente vai começar abordando a origem social dos cristãos. E a maior parte dos cristãos pertenciam às classes mais baixas da sociedade. Mas normalmente vamos encontrar os cristãos entre os escravos, entre os ferreiros, construtores, enfim, pessoas mais simples que geralmente não tinham uma educação formal. Eles compreendiam que havia uma questão insolúvel ali naquela situação entre os cristãos e entre o Estado, entre os propósitos do Império Romano e os propósitos do Rei Jesus. Eles estavam dispostos a morrerem se for preciso pelo reino do seu Senhor. Tinham uma certeza de que quando o seu Senhor voltasse, restabeleceria a justiça, a paz e destruiria todo o sofrimento, toda a maldade, toda a injustiça que eles vivenciavam ali. Um segundo ponto que nós também podemos abordar a respeito da vida cristã comum era justamente os cultos, como eram realizados os cultos na igreja cristã comum nos primeiros séculos. Em primeiro lugar, o próprio Novo Testamento já nos dá algum indicativo de como os cultos eram realizados. No primeiro dia da semana, os cristãos se reuniam com o fim de partir o pão, celebrar a ressurreição, tudo sendo feito com alegria e simplicidade de coração. Partindo para o segundo século, o culto era dividido em duas partes. A primeira parte, lia-se as escrituras, comentava-se sobre o que estava sendo colocado ali, cantavam-se hinos e fazia-se orações. E na segunda parte, alguém trazia o pão, o vinho, os elementos da ceia, se celebrava então a ceia do Senhor, relembrando o Senhor Jesus Cristo, e fazia-se também orações. E o culto na igreja, nos primeiros séculos de cristianismo, não era um culto aberto ao público, não era um culto que qualquer pessoa pudesse participar, apenas aqueles que eram crentes em Cristo, batizados, é que participavam do culto ao Senhor. Existiam algumas exceções, mas apenas para a primeira parte do culto. A segunda parte era exclusivamente para aqueles que já tinham sido batizados. Por isso, não existia culto evangelístico na igreja cristã nos primeiros séculos. E as reuniões, é claro, eram feitas nas próprias casas dos cristãos. Isso fica também claro nas epístolas de Paulo no Novo Testamento. E como então ocorria a evangelização na igreja nos primeiros séculos? Ela ocorria onde os cristãos trabalhavam, nas cozinhas, nos campos, nas estradas, mercados, nas oficinas, enfim, onde os cristãos estivessem inseridos, eles davam o testemunho de como eram alegres em servir ao seu Senhor, mesmo diante da opressão que era sofrida pela maioria das pessoas naquele tempo. Os cristãos comuns preferiam ser martirizados
do que negar o nome do seu Senhor, e o faziam com muita alegria. Esse é o seu testemunho, era anunciado o Evangelho do Senhor Jesus, através do seu testemunho, das suas palavras. E aí, gostou do vídeo? Então não se esquece de deixar o teu like, de comentar aqui embaixo o que você achou, de compartilhar com os teus amigos. E se inscreve no canal também, tá bom?